aí, galera, mais um QG Resolve aqui com uma questão de 2013 para vocês. Uma questão que fala sobre o vocábulo gripe, né? E a partir daí traz algumas reflexões sobre coesão e sobre elipse. Vamos ao texto? Então, o texto diz o seguinte: gripado, penso entre espirros e como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. O autor do texto faz aí uma relação, né, de contágio pela gripe e contágio entre línguas e vai pensar sobre o vocábulo gripe. Partiu da Itália, em 1743, a epidemia de gripe, que disseminou pela Europa. Além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais, o italiano influenza e o francês grippe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Tá? Então, esse é um texto de Rodrigues, que está na obra Sobre Palavras. Bem, para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é constituída predominantemente pela retomada de um termo por outro. Já vimos bastante, né, aqui, já estudamos bastante coesão. E pelo uso da elipse. Lembra da elipse? Fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é, volta para mim aqui um pouquinho, a elipse é quando um termo da oração é suprimido. E aí, isso é muito utilizado em língua portuguesa, especialmente com relação ao sujeito, porque nós temos verbos desiniciais. Cantamos, quem cantou? A terminação do verbo cantar, o mós, te indica quem é esse sujeito, ou seja, o nós, a pessoa do discurso, nós. Tá? Então, pela organização desinicial dos nossos verbos, nós conseguimos fazer várias elipses do sujeito. Nos é possível fazer isso, tá? Num texto. E essa é uma importante estratégia coesiva, tá? Dentro dos textos, para que haja continuidade, para que haja progressão, sem que haja muita repetição do referente. Vamos aqui às proposições. Na letra A, nós temos a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre as línguas. Olha, cadê o verbo? A palavra gripe nos chegou, o verbo chegar. Quem foi que chegou, pessoal, a palavra gripe? O sujeito está aqui bem direitinho, bem evidente, bem explícito, não tem nada de sujeito implícito, não tem nada de elipse. Partiu da Itália, verbo partir. Eita, você pode até pensar, cadê o sujeito que não está antes do verbo? Partiu da Itália, em 1743, a epidemia da gripe. Quem foi que partiu, pessoal? Quem partiu foi a epidemia da gripe. Eu tenho apenas uma subversão, né? Você tem uma construção contrária à construção canônica, ou seja, o sujeito veio depois do verbo, mas ele está aqui, explícito, tá bom? Olha aqui, letra C. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia. Então, nós temos o primeiro verbo ser, né? Era. Quem era? O primeiro. Sujeito evidente, assim como o sujeito está evidente aqui. O segundo era. Quem era? O segundo. Questão de nível muito simples, muito fácil, viu? Da última prova do Enem. Supõe-se que fizesse referência, aí aqui sim, quem era que fazia referência? Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Na frase, o sujeito não está explícito, né? Houve a elipse do sujeito. Só voltando ao texto é que você vai identificar quem era que fazia, né? Que fizesse referência. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse, quem era que fazia? Essa forma nominal do verbo griper, que é agarrar. Tá bom? Bem, pessoal, então, vindo aqui para mim, nós temos essa reflexão sobre um vocábulo da língua e aí várias construções, não é, relacionando o sujeito, certo? A importância do sujeito na frase e a importância da ausência dele. Você só recupera a quem o verbo faz referência dentro do texto. Isso é muito importante, tá bom? Fica com a gente, acessa o nosso site, curte lá o nosso curso intensivo, www.enem.com.br. Até a próxima.